Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é Eduardo Piccolotto e eu sou especialista em armazenamento de dados na ControliNet. E hoje nós vamos falar sobre RAID. Sim, RAID. Mas o que é RAID? RAID vem do termo inglês Redundant Array of Independent Disks, ou seja, matriz redundante de discos independentes. Uma tecnologia que agrupa dois ou mais HDs ou SSDs em arranjos para trabalhar em conjunto em computadores, servidores e principalmente em storages. Montar arranjos de disco serve para aprimorar a segurança e aumentar a performance do sistema de armazenamento. E agora que você já sabe o que é um RAID, vamos falar sobre os seguintes tipos de RAID: o RAID 0, o RAID 1, o RAID 5 e o RAID 6. Começando pelo RAID 0, também conhecido como stripping. Ele funciona da seguinte forma: ele divide os dados em blocos e distribui esses blocos igualmente e simultaneamente em todos os HDs ou SSDs do arranjo. Um processo que fornece alto desempenho de leitura e gravação, dividindo a carga uniformemente em todos os discos, para que os dados sejam acessados simultaneamente a partir de todos os discos e agrupados rapidamente, ao contrário de um disco lendo um arquivo um bloco atrás do outro. Como o RAID 0 não utiliza redundância de dados ou informação de paridade, o seu desempenho é mais alto, pois não há necessidade de escrever os mesmos dados em vários discos, nem de criar informação de paridade. Por isso, o RAID 0 é considerado um tipo de RAID mais rápido, ou seja, com maior performance para a leitura e gravação dos dados. E no RAID 0, a capacidade total de armazenamento é a soma das capacidades de todos os HDs do arranjo, e precisa de pelo menos 2 HDs ou SSDs para ser implementado. Por exemplo, se usarmos 4 HDs de 2 TB em um arranjo RAID 0, a capacidade total desse arranjo é de 8 TB. E apesar do RAID 0 ser o arranjo que entrega a maior capacidade de armazenamento e a maior performance, ele não possui tolerância a falhas. Então, se qualquer um dos HDs do arranjo tiver uma falha, todos os dados serão perdidos. E agora o RAID 1, também conhecido como Disk Mirror ou espelhamento. Necessita de apenas 2 HDs para ser implementado. Ele funciona gravando os arquivos de forma simultânea nos HDs. Ou seja, se tivermos 2 HDs, o mesmo arquivo é gravado no HD 1 e também no HD 2, fornecendo redundância aos dados gravados. No processo de leitura dos dados, pode-se acessar o bloco 1 do disco 1 e o bloco 2 do disco 2, simultaneamente, aumentando assim a velocidade de leitura, como no RAID 0. Mas ao contrário do RAID 0, o desempenho de gravação é reduzido, uma vez que no processo de gravação, os dados precisam ser gravados 2 ou mais vezes, dependendo da quantidade de discos no arranjo. E em relação à capacidade de armazenamento, como existe uma cópia exata dos dados nos 2 HDs, a capacidade total desse arranjo fica limitada ao tamanho de 1 HD. Ou seja, com esses HDs aqui de 4 TB, Seagate da linha Iron Wolf, um arranjo RAID 1, 2 HDs de 4 TB, capacidade total do RAID 1, 4 TB. O principal atributo desse sistema é a segurança gerada para os dados armazenados, pois mesmo que um dos HDs falhe, as informações estão seguras e online no outro disco, possibilitando assim que o disco defeituoso seja substituído ou o backup dos dados seja realizado, sem que nada seja perdido. E utilizando seus equipamentos HD Seagate da linha Iron Wolf, como esses daqui, você tem ainda mais tranquilidade, porque esses HDs contam com o recurso Iron Wolf Health Management, que monitora o ambiente do sistema e oferece ações preventivas para proteger os seus dados. E ele mantém controle sobre condições como temperatura, impacto, vibração, conexões intermitentes e integridade de sinal. O Iron Wolf Health Management tem algoritmos adaptáveis que monitoram parâmetros cruciais do disco e integridade relacionada à transferência dos dados, desempenho, capacidade de leitura, capacidade de gravação e confiabilidade geral. E com base nesses parâmetros, ele recomenda o backup dos dados se for necessário. E agora o RAID 5. É um arranjo que usa a combinação de stripping com uma técnica conhecida como paridade. A paridade é um tipo de dado adicional, que é calculado e gravado juntamente com os dados que são distribuídos uniformemente em todos os discos do arranjo. Essas informações de paridade podem ser utilizadas para verificar a integridade dos dados armazenados e também para calcular quaisquer dados em falta
se algum dado não puder ser lido, por exemplo, quando um disco apresenta falha. Como os dados de paridade são distribuídos por todos os discos do arranjo, o RAID 5 é considerado um dos tipos de RAID mais seguros. E para realizar essa função, o RAID 5 possui uma penalização, que subtrai o espaço de um disco de todo o arranjo, mas adiciona redundância aos dados e suporta a tolerância à falha de um disco. Se mais de um disco apresentar falhas, todos os dados do arranjo serão perdidos. O RAID 5 equilibra de forma uniforme a leitura e a gravação, sendo atualmente um dos tipos de RAID mais utilizados. E ainda possui armazenamento utilizável maior do que o arranjo RAID 1 e oferece um desempenho de leitura equivalente ao RAID 0. Um arranjo RAID 5 exige no mínimo 3 HDs ou SSDs, e apesar de não possuir um limite máximo da quantidade de HDs utilizados, ele é recomendado para arranjos de até 8 discos, utilizando HDs Seagate da linha Iron Wolf, como esse daqui. Acima de 8 bytes é preciso utilizar os HDs da linha Iron Wolf Pro ou da linha Exos, como esses daqui. E agora o RAID 6. O RAID 6 é um arranjo com características próximas ao RAID 5, mas adicionando dupla paridade às informações gravadas. Isso significa que no RAID 6 até 2 discos podem falhar sem que haja perda de dados, ou seja, suporta a tolerância à falha de até 2 discos. Porém, o dobro de espaço será usado para gravar a paridade e manter a redundância do sistema. Assim, numa implementação de RAID 6 com 8 discos, a capacidade total de armazenamento será a multiplicação da capacidade de 6 discos, sendo que os outros 2 discos serão utilizados para redundância. Esse tipo de sistema pode ser implementado a partir de 4 discos, mas normalmente é utilizado em arranjos com mais de 8 discos, e é usado em situações que demandam maior segurança para as informações armazenadas. Para cenários com até 8 discos, recomendo os HDs Seagate da linha Iron Wolf. E para cenários com 8 ou mais discos, pode-se utilizar esses daqui, Seagate Exos, que são da linha Enterprise da Seagate, ou também a linha Iron Wolf Pro. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.